Então vamos começar fazendo a prece. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, nosso amigo espiritual, que nesse momento possamos, unindo pensamentos e vibrações, vibrarmos para que no decorrer desse estudo consigamos elevar a nossa racionalidade para compreender as tuas lições desse livro tão redivivo como o Livro dos Espíritos. Que as lições apresentadas nos sejam encaradas como uma oportunidade de melhor viver, compreendendo então que somos espíritos imortais, tendo uma das diversas oportunidades encarnadas que temos. E agradecemos a esse amparo, a esse auxílio, e rogamos para que quando as tuas lições nos forem colocadas no dia a dia, que possamos melhor aproveitá-las, utilizando a benevolência, a indulgência e o perdão, crendo no amor do Pai por nós, sabendo que como espíritos imortais, o progresso é lei e que nós iremos, inevitavelmente, progredir. Que o Senhor nos ampare, nos guie e nos ilumine, e que assim seja. Boa noite a todos. Continuamos com o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 4, um capítulo que trata da pluralidade das existências, ou seja, resumindo a grosso modo, nós somos espíritos imortais que temos experiências na erraticidade, desencarnados ou encarnados em vários mundos, porque antigamente achava-se que era apenas a Terra. Nós já vimos que a Terra é um dos milhares de mundos existentes, e na Gênesis ele esclarece que são milhares, de acordo com a nossa evolução, de acordo com a nossa tendência. E a Terra é vista como um planeta escola. Os mundos primitivos é como se a gente estivesse no jardim de infância. A Terra é como se a gente estivesse no Fundamental 1, de primeira a quinta série. Os mundos regeneratórios, como se fosse Fundamental 2. Os mundos ditosos, o ensino médio, e os mundos felizes e perfeitos, a faculdade. A grosso modo seria dessa maneira. E é muito interessante, essa semana eu estava conversando com uma amiga, ela falou, o Espiritismo podia ser mais claro do porquê que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui. Eu falei, então, mas eu acho que não se trata nem do Espiritismo. Jesus falava por parábolas, porque era o que na época se adequava à compreensão das pessoas. Ele falava por exemplos. Toda a Gênesis é escrita com exemplos. A árvore, o fruto proibido, a serpente, usando como exemplos, porque como que aquela época, na época que foi escrita a Gênesis, a gente ia falar de livre-arbítrio, como que íamos falar que não havia céu e inferno, que está dentro de nós? Sabendo que nós somos materialistas até hoje e que é difícil para nós entendermos que o céu, esse céu que a gente tanto fala, o paraíso, os mundos felizes não são tangíveis, ele não tem um espaço físico. Se hoje, 2026 depois de Cristo, é difícil, imagina naquela época. Como é o céu para nós? Vamos fazer uma imagem de céu. Não é natural a gente ainda imaginar um céu azul, calmo. Não é. Nós ainda temos essa ideia. E o inferno? O sofrimento, o mundo de sofrimento. Horrível, quente, ermo, escuro, com muitos gritos. Ainda é muito difícil para nós entendermos que o céu, o inferno, a felicidade ou a tristeza estão dentro de nós. Não existe um lugar físico. Como André Luiz explica, em Nosso Lar ele começa, mas onde são os mundos melhores? Cadê o espaço físico? Eles estão em cima de onde no planeta?
O livro é mais completo do que o filme, mas até hoje é difícil. Então, é importante que nós consigamos entender isso, porque Jesus falava por parábolas. E o livro foi escrito, nós temos que entender que para a época é muito atual. E é o que nós damos conta de entender. Ai, mas eu queria tanto saber quantas vidas eu já tive, ela me falou. Eu falei, mas o que isso vai mudar agora? É como se a gente estivesse muito preocupado, muitas vezes, com o passado, o que eu já fui, quem me fez mal, onde eu errei, e com o que vai acontecer lá na frente, a gente deixa de viver o presente. Porque o presente essa existência é a nossa, o tempo, hoje nós estamos encarnados, a gente não sabe quanto tempo nós vamos ter ainda, e essa é a nossa existência mais evoluída que nós tivemos. Então, como é que foi o passado? Com dor. Se a gente tem dor agora, imagina no passado. Então, o que muda saber que alguém que eu amo me fez mal, ou eu fiz mal, ou quem eu fui? Não importa, importa agora. Quem eu sou agora, qual a tendência do meu espírito agora, eu sou mandão, eu sou orgulhoso, eu sou teimoso, eu sou resiliente, eu consigo perdoar, porque é o Evangelho que nós temos que ler, o agora. Mas o meu passado, porque muitas vezes a gente não fica no passado. Tem gente que vive lá na pandemia ainda. Está falando da pandemia, está preocupado com a pandemia. Ai, mas a pandemia ou a minha dor, ou algo que aconteceu lá atrás. No meu divórcio, na minha separação, quando meus filhos nasceram. Mas isso foi importante. Mas nós estamos agora. Nós estamos em março de 2026 e esse é o tempo que nos cabe. Porque senão a gente fica vivendo uma vida do passado. E muitas vezes nós somos muito perspicazes para... se eu falar do passado, eu deixo de viver o presente. Quantas vezes a gente não se engana nisso, não é? Quantas vezes eu me enfio no trabalho para não olhar para mim? Ou num hobby. Eu vou trabalhar muito, 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 mas eu vou falar, eu tenho que trabalhar bastante, minha vida é difícil. E a gente é muito bom para isso. Eu tenho que trabalhar, preciso ajudar em casa, preciso sustentar minha família, e todo mundo precisa. Mas não somente isso. Quantas e quantas vezes a gente não pega algo como muleta? O trabalho, a doença, um luto, uma dificuldade, e eu vou carregando aquilo, eu vou arrastando essa corrente por quanto tempo? E é uma boa desculpa. Quem ouvir vai falar, olha só, essa moça trabalha tanto, nossa, olha. É verdade. Às vezes a gente trabalha e não olha para nós. Então, esse capítulo todo vai falar da pluralidade das existências. Nós vivemos múltiplas vezes. Os espíritos são milenares. Eles foram criados, eles continuam sendo criados. Mas quanto tempo será que eu já vivi? Não importa. Importa que essa existência é a minha mais lúcida como espírito. E nós paramos na 181, a Vera começou semana passada, eu vou ler de novo. Encarnação nos diferentes mundos. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos corpos físicos? É fora de dúvida que tem corpos. Porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Mas esse corpo é exatamente antropomórfico, com essa forma? Não. Os mundos primitivos, que a Terra não está nesse mundo primitivo, nós éramos quadrúpedes. O espírito nem sempre foi bípede. Tínhamos muitos pelos. E a evolução é tão constante. Lembra? Antigamente a gente via pessoas, espíritos encarnados muito peludos. Hoje em dia, bem menos, não é? Todos os homens antigamente tinham barba, hoje não mais. Todo mundo tinha dente do siso, hoje não mais. As pessoas mexiam a orelha. E o nosso corpo vai se adaptando ao meio. Então, os espíritos que agora reencarnam estão diferentes, menos pelos, mais adaptabilidade. É menos frio. Vocês lembram antigamente como fazia frio? Eu lembro que eu ia para a escola de cachecol e luva.
Quem usa cachecol e luva hoje? No estado de São Paulo? Ninguém, né? Não era mais frio antigamente? Muito mais frio. Inverno era inverno. É verdade? Então, existem corpos, porque o espírito tem que estar revestido, mas essa matéria ela vai modificar. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo conseguintemente de muitos graus essas moradas. Porque são muitos, então existem espíritos diferentes. Alguns o sabem, e desse fato têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. E nós citamos semana passada o exemplo de Capela. Os capelinos. Capela era é um mundo mais evoluído, e em Capela a infância era um pouquinho menor. A nossa infância ainda é muito longa, e antigamente era mais longa ainda. Hoje a gente fala, nossa, hoje as meninas têm a menarca, elas ficam férteis muito mais cedo. Tudo vai mudando. Antigamente era mais tardio. O corpo vai se modificando. Existem doenças que não tinha. A nossa infância era muito mais longa agora, ela é menor. Agora a gente chama de pré-adolescência. E isso reflete mesmo as crianças índigo, as crianças cristais, a pré-adolescência. Você fala, mas nessa época não era desse jeito. E por que a gente se choca? Sabendo que nós vamos evoluir. Não era para ser motivo. Né? Então a bisneta da Edna vai ser diferente de como a Edna foi na idade dela. Seus netos, seus tataranetos, dona Dulcineia, vão ser diferentes. E a gente tem que estar preparado para isso. Tanto fisiologicamente quanto na evolução. Como Capela, são espíritos um pouco mais evoluídos, os capelinos, tem alguns relatos de que eles teriam um terceiro olho. A infância um pouco menor, porque eles precisariam de um pouco menos de serem orientados para a existência. Porque a infância é um período de orientação familiar. E imagine esses espíritos que foram exilados de Capela, voltando para a Terra, sendo mais depurados. Porque Capela evoluiu, os espíritos tinham que evoluir, eles foram exilados e vieram para cá. Eles voltam a se assimilar aos espíritos que aqui reencarnam, inclusive na matéria. Mas é um retrocesso? Não, não é um retrocesso, é uma adequação, porque Capela evoluiu. Como nós citamos também a raça adâmica, que eram espíritos mais evoluídos de outros mundos que vieram para a Terra na época de Adão, como a Bíblia cita alegoricamente Adão e Eva. Semelhança de corpos. Sabemos que existem muitas moradas na casa do Pai. São inúmeros os mundos, inúmeros, que servem de moradia para a humanidade sem conta. Outros, no entanto, não são habitados. Então existem mundos inabitados. Porém, cada um tem sua função específica. Como na Terra, nem todas as casas são residências de criaturas humanas, mas são úteis à mesma sociedade. A gente pode pensar inclusive nos continentes, continente africano, continente sul-americano. Continentes são diferentes em hábitos, em aparência. É o mesmo exemplo que ele está dando. São as diversas moradas, né? Deus, sendo toda inteligência, não iria fazer mundo somente por querer fazer, sem utilidade na função divina. Aqueles mundos habitados por espíritos que usam corpos físicos se encontram em várias escalas evolutivas. E os corpos nos mundos nem sempre são iguais na estrutura material. Aqui na Terra não tem gente que tem uma força de leão. Tem gente que você fala, não fica doente. É forte. Ou gente que é franzino e ainda é muito forte. Tem gente que não fica doente.
E tem gente que tem uma saúde realmente muito mais frágil, para mostrar para nós que nós somos diferentes. Porque a gente quer se comparar com aquele ali. Nossa, mas eu quero ser igual aquele. A gente não fala assim, come muito, não engorda. Aí tem gente que dorme. Existem espíritos que o tempo de descanso terreno, 5 horas está ótimo. Tem espírito que já precisa dormir muito. E olha que bom que é a gente se conhecer e entender como o meu corpo funciona. Eu preciso de muito, eu preciso de pouco. O que eu posso, até onde eu posso ir com esse instrumento material que me foi emprestado. Porque tem coisa que a gente tem vontade de fazer que não consegue. Aí vem a dor. E a dor tem que ser bem interpretada, porque a dor é assim, olha, a máquina vai parar. A máquina está doente. Cuide da máquina. Alimente-se direito. Mas a gente adora uma comparação, não é? Ai, vamos tomar creatina. Todo mundo vai tomar creatina, porque creatina faz bem. E quem tem pedra no rim não pode tomar creatina. Então a gente tem que tomar cuidado com as comparações. Senão a gente vai achar que até os irmãos univitelinos têm corpos diferentes, estruturas diferentes. Por fora pode ser igual, mas e por dentro? Então, pluralidade das existências, semelhança de corpos, que também podem ser diferentes. As diferenciações são inúmeras, contudo, carregam alguma semelhança uns com os outros. Para quê? Para desenvolver os sentidos. Existem outros sentidos a serem desenvolvidos, mas não necessariamente existe a boca que abre e emite um som. Porque nos mundos mais evoluídos, o pensamento é ouvido. Se eu ouço o pensamento, eu não preciso emitir um som da maneira como a gente emite aqui. Já pensou se nós, no mundo de provas e expiações, se o nosso pensamento pudesse ser ouvido? Nossa Senhora! Já pensou? A cada mundo a sua própria necessidade. E o espírito é o mesmo que atua em todos eles. As diferenças das almas são no aspecto evolutivo, cada um a seu grau. E ele continua assim: em cada mundo por que passa, o espírito recolhe dele experiências necessárias para a sua jornada infinita no paraíso universal de Deus. Será que nós estamos recolhendo adequadamente as experiências que nós temos? Como melhor fazer isso? É o nosso evangelho para ler agora. Porque eu posso me perturbar e ficar pensando lá na minha outra vida que eu não tenho acesso. Graças a Deus. E é isso que os espíritos nos falam. Por que a gente está interessado com o que já foi? Vamos nos preocupar com agora. Quando chegamos em uma nova morada, temos de nos adaptar a ela e, por vezes, gastamos tempo nessa afinidade de ambiente para ambientação e de corpos que devemos alcançar. Então, quando a gente desencarna, quantos irmãozinhos a gente vê naquele torpor do despertar, não sabendo onde está, alguns ainda tendo permissão de estar entre mundos, entre planos, sem compreender. É disso que ele está falando com a afinidade de ambientes. Da mesma forma, isso faz parte do aprendizado da alma em todos os rumos da criação de Deus. Ou seja, tudo é um aprendizado. E tudo é merecimento. E não dá para saber como a gente vai despertar. Como a gente vai acordar, como a gente vai lidar com isso. Porque espírito é cheio de falar, nunca mais eu volto para cá. Não quero mais voltar nesse plano. Já entendi tudo com a minha família, né? Será? Vamos falar da nossa doutrina. Eu já entendi, quando eu despertar, eu vou para o umbral. Como é que é o despertar de um espírita no plano espiritual? Porque às vezes a gente ouve um barulhinho em casa, a gente assusta. Ai meu Deus, ouvi meu nome. E no plano espiritual? Será que a gente realmente está preparado
para entender assim, ó, nossa, então finalmente eu desencarnei? Porque a gente estuda isso. Mas, né? Eu posso sofrer se alguém desencarnar? Claro que posso. A gente sofre do mesmo jeito. É que a gente entende que essa capa, esse envelope que nós estamos usando, vai se desgastar e a vida continua. Mas é bom ver esse envelope, abraçar o envelope, sentir o cheirinho do envelope, não é? Quando ele acaba, dói. Não é porque nós acreditamos que a vida continua que não doa. Mas como que a gente encara isso? O Senhor nos criou simples e ignorantes no amor, como nos diz o livro dos Espíritos. Não imperfeitos, mas com todas as qualidades a serem despertadas. Então, não é que nós somos criados imperfeitamente, mas é como se o amor fosse galgável. É um aprendizado no amor. Carregamos em germe todos os dons inerentes à vida da alma. Então é como se fosse essa plantinha aqui, ó, que está brotando. Só que ela está dentro desse potinho aqui. Eu posso tirar e vem um brotinho aqui embaixo, tem um germe. Mas se eu não regar, se eu não cuidar, se eu não colocar oxigênio, primeiro ela vai estagnar, depois ela vai morrer. Com a gente não vai morrer. Porque a vida, quem morre é só o corpo físico. Mas eu posso estagnar se eu não cuidar do meu solo. Posso brotar e virar uma planta maravilhosa. Se eu colocar num terreno bonito, isso pode. Mas não é ao acaso. Tem que ter um plantio. Eu tenho que cuidar. Com o passar dos tempos, com o passar nos mundos, que podemos dizer sem conta, gradativamente, vamos despertando essas qualidades de luz e vivendo nelas a nossa glória. Então, é aos poucos. Eis porque Deus, que é nosso Pai de bondade e de amor, não esqueceu de nos dotar das qualidades que dispôs como nosso atributo na eternidade do tempo. Então, elas podem ser despertadas. E como despertar algumas qualidades em mim? É uma pergunta que a gente pode fazer. Como despertar? Quais sementes estão em mim que cabe a mim desenvolver? O que eu sou capaz de fazer, mas ainda está latente? É difícil essa pergunta, né? Será que eu posso fazer um trabalho social maior? Eu posso ser menos reativo, menos inflado? Posso ter mais temperança? Posso trabalhar o meu orgulho, a minha vaidade, a minha subserviência, o meu mando? Quais sementes eu posso brotar em mim? Já está em mim. Está aqui, mas isso é muito particular em nós. É um diálogo conosco mesmo, é o meu evangelho. O que a gente tem que ler da nossa vida? E agora, na 182, ele pergunta, e ele começa um novo subtítulo, Encarnação... não, é o mesmo. Ela colocou novamente. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Então não adianta eu querer fazer Bhaskara, ensinar Bhaskara para uma criança que não sabe nem a pega no lápis. Adianta. Ela não viu a equação de primeiro grau, mas eu quero chegar lá na derivada. Passo a passo. É que a gente tem o ímpeto de querer encurtar, né? Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão
em estado de compreendê-las. Não é porque é um segredo, não é um mistério. E semelhante perturbação os perturbaria. Então, se nós soubéssemos o estado físico e moral dos diferentes mundos, será que isso não nos perturbaria a existência atual? Eu acho que sim, porque a gente fica muito preocupado com o passado. Imagina sabendo como que é no futuro. Um exemplo clássico. Alguém fala assim, ó, preciso conversar uma coisa muito séria com você, mas só semana que vem. Como é que a gente fica, os ansiosos? É muito sério, mas é só semana que vem. E diz respeito à sua vida. Então, não, mas fica tranquila, é sobre você, tá? Semana que vem, agora eu não posso falar. Começou, fala. Imagina saber que lá na frente tem um estado físico e moral muito diferente do nosso. Como é que a gente ficaria? À medida que o espírito se purifica, evoluindo no amor, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita e fica menos denso. Existem algumas doenças que não nos acometem. Mudam-se, as doenças vão mudando. Olha só. E tem doença que não tem mais. Ainda tem um pouquinho, mas menos, né? Lembra antigamente, com tantos de crianças que tinha catapora? Piolho. Gente, ninguém pega piolho mais. Não, tem, mas bem menos. Malária, cachumba. Eu lembro uma vez, eu era pequenininha, eu vinha na escola, todo mundo com cachumba. Eu falava, gente, e as mães mandavam para a escola, a família, para pegar cachumba. Vai para a escola, pega e já fica livre, não pega nunca mais. E olha como foi mudar. Ah, você já fez isso? O que você falou da doença? Não sabia o risco. Muito. Hoje tem vacina. Hoje tem vacina. Exatamente. Então, quantas doenças que nós temos agora que hoje tem vacina, HPV. E olha a ciência. É evolução. Então, é mudança de corpo. Os nossos corpos estão diferentes. Mudança do clima, porque é uma adequação climática. Doenças, porque parece que se passaram muitos anos e não foi tanto tempo assim. Então, olha só, como ele vai explicar? Não há dúvidas para os estudiosos da doutrina espírita quanto à existência dos diferentes mundos que circulam no espaço. Então, há outros mundos, sem dúvida, como os que são habitados por espíritos de diferentes classes, no quesito evolução. Muitas pessoas perguntam quais ou tais mundos se são habitados. Afirmamos que são muitos deles, bem como existem alguns que se assemelham à Terra nas suas características. No entanto, muitos e muitos se encontram bem mais elevados que ela. Então é importante lembrarmos das teorias Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, porque acreditava-se que a Terra era o centro do universo e que era o único planeta habitado. Olha que magnífico que é o estudo da ciência. Os próprios cientistas aprovam que existem outras vidas, nem sempre antropomórficas, mas ele diz alguns que se assemelham à Terra e muitos bem mais elevados. Ou seja, somos efetivamente um grãozinho de areia, né? Tanto o mundo como a humanidade nele estagiada é um estágio. Ascenderam moral e fisicamente na escala evolutiva. São mundos mais velhos, alguns dos quais, como diz o Livro dos Espíritos, se encontram quase em estado fluídico, onde há espíritos menos densos, mais depurados, de acordo com a evolução.
Os mundos venturosos são, pois, o céu que se almeja, cheio de anjos. Isso é uma metáfora. Onde o amor, a verdade, o perdão, a caridade e outras tantas virtudes são comuns na vida dos que ali vivem. São os mundos venturosos. Olha que lindo! São todos alimentados pela fraternidade pura. A necessidade de um é o interesse de todos. Então é uma comunhão, né? E a comunhão de ideias se faz para a paz coletiva. Agora imaginemos se nós tivéssemos muito contato com os mundos venturosos, sabendo que a gente ainda falta, somos ignorantes com relação a nós mesmos, somos muito iludidos, né? Um dos grandes objetivos da reencarnação, além do progresso, é nos desiludir. Quantos e quantos espíritos iriam ficar irresignados de estar vivendo aqui, de estarem aqui e não lá? Já pensou? Vocês já ouviram aquelas pessoas que falam assim, mas eu não faço mal para ninguém? Por que isso acontece comigo? E de bem? Porque não adianta só não fazer o mal, o que nós estamos fazendo de bem? Então, olha a exemplificação dele. Olha que maravilha um mundo venturoso. Poderíamos trazer para os companheiros da Terra o modo de vida nesses planetas felizes. Poderia? Vamos viver lá? Olha só, já pensou? Verdade, perdão, caridade, fraternidade pura, paz coletiva. Mas, respeitamos uma lei que vigora no universo, a lei de justiça, de que cada um recebe o que pode suportar. Ou seja, nós não suportaríamos a verdade. Jesus era visto por muitos como rude. Quando ele dizia, mentira, isso não é verdade. Quando ele disse a Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Jesus tinha amor. Quando ele disse a Judas, com um beijo me traz, ele disse com amor, mas com sinceridade, que foi muito mal interpretado. Muitas vezes a gente fala, eu quero a verdade, perdão, mas será que a gente consegue lidar realmente com isso? O sincero, eles dizem, cada um recebe o que pode suportar. Então, se nós não recebemos, é porque ainda não suportamos. Para que maior revelação em favor dos homens do que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Amar ao próximo como a ti mesmo. E quantos espíritos na Terra, no mesmo mundo que nós, olha que interessante, ainda vivem sob a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Quantas pessoas acham ainda que assim, você roubou, corta um dedo. Você matou, morre também. Você torturou, tortura também. Nós ainda temos muito arraigados irmãos que pensam dessa maneira. Não precisa de muito não, gente. Só um jogo de futebol. Daqui a pouco tem Copa do Mundo. A fraternidade acaba no primeiro pênalti dado por engano. Não é assim? Senão a gente conta uma historinha bonita para os livros e parece que nós somos espíritos magníficos que fomos colocados aqui por engano. É só uma fechada no trânsito. R$1.000 a mais ou a menos. Pronto. Isso diz exatamente quem nós somos. Ele, Senhor Jesus Cristo, veio por acréscimo de misericórdia, pelo sofrimento da humanidade, porque Jesus não precisava voltar à Terra. Ele reencarnou para exemplificar o amor para nós. Trazer mais seria exigir da imaturidade uma compreensão
que os homens ainda não suportariam. Ai, ou seja, a gente ainda não suporta. Vamos ver, os homens, nós. É a mesma coisa de pegar um bebê, o bebê coloca o dedo no interruptor, você vai explicar. Sabe o que acontece? Não coloca o dedinho aí não, senão você vai levar um choque. Se você levar um choque, vai entrar corrente. Não. Como que a gente vai explicar a lei da física para um bebê? É isso que ele quer dizer. Esforcemo-nos, pois, para compreender Jesus e vivê-lo. Esse viver Jesus é como? Jesus não vai voltar para nos salvar. É viver Jesus com o meu desafeto, quando alguém disser não, na dificuldade, na tristeza. Porque na alegria, fazendo tudo do jeitinho que eu quero, todo mundo consegue viver Jesus. É no desafio que é difícil. Na dor, na falta, na penúria, no medo, no orgulho, na vaidade, no egoísmo, na ira. Aí, vamos, como que a gente vai melhor viver Jesus? Na traição. Como melhor viver Jesus? Na maledicência. Depende de quem está sendo maledicente. Se for da minha família, tudo bem. Não, o Evangelho não fala isso. Fala todos. Amai ao próximo como a ti mesmo. Todos os próximos. Não são só os que têm o meu sobrenome. Ou só os que são bonzinhos, ou bonitos, ou ricos, ou inteligentes. É muita coisa que a gente tem que evoluir, né? Dessa forma, ou seja, compreendendo Jesus e vivendo, o nosso entendimento se abrirá. Então, como que eu vou ter essa maior revelação dos mundos? Abrindo, vivendo Jesus na prática. Não, viver Jesus não é rezar o dia todo. Viver Jesus é na prática, no bem, no ato, na caridade. Não é aqui, é fora daqui. Aqui a gente só estuda. Aqui é fácil. É lá fora. Muito mais lá fora do que aqui dentro, né? E a intuição divina nos mostrará o ambiente superior que nos espera, que espera aqueles que, pelo amor, semearem as sementes de luz em benefício dos que sofrem e choram. Nós já falamos do apóstolo Paulo, que se converteu na mesma existência. Ele deixou de ser Saulo e se converteu e viveu de perseguidor a amante do Cristo e propagador do Evangelho. Por isso que se fala tanto e por isso que Paulo, a partir dele, é todo o Novo Testamento. As bem-aventuranças, os exemplos de amor. Por que tantos outros evangelhos e não existe o evangelho de Paulo? É o Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, a segunda, a Tessalonicenses, é um hino de amor, que antes dele desencarnar ele deixou pronto, porque ele escrevia, porque ele ia ser perseguido. Então ele foi para Roma e sabia que se ele ficasse lá ele ia morrer. Ele foi para Corinto. Ele sabia que se ele ficasse lá ele ia morrer. E daí veio tudo que nós vemos de lições de amor na mesma existência. E para terminar, devemos nos esforçar para conhecermos mais, mas tudo dentro do limite capaz de orientar os nossos passos para o bem-estar social que a coletividade espera, porque nós vamos evoluir no coletivo, nos relacionamentos. Mas eu queria tanto ficar meditando lá na montanha, mas é o relacionamento que nos convida a mudar. Porque a montanha vai te desafiar a quê? A plantinha, o seu cachorro. Não, não há desafios. Mas o ser humano, sim. O estado físico e moral de diferentes mundos
mais elevados do que a Terra, por enquanto, não se pode divulgar, a não ser por simples traços que as mensagens podem revelar. Então, nós temos lampejos de revelação, né? O resto pode-se deduzir pelo que já se conheceu da evolução da alma. Se são mais elevados, tudo que lá existe é mais aprimorado em todas as ordens. Olha só, é mais. Mas é como? É mais. Se são mundos onde a primeira lei é o amor, tudo que vier fora do amor não pode existir. Que bonito, né? Só ver. Eu não vou conseguir acabar hoje. Nós paramos por aqui. Vamos então nos preparando para o passe, com muitas esperanças. Depois de estudarmos sobre os diferentes mundos, a esperança é fortalecida em nossos espíritos. Mundos melhores, mundos mais evoluídos. Mas para isso precisamos conquistar esta evolução, subir os degraus desta evolução maior. Cada um de nós nos cuidando melhor moralmente e espiritualmente. A nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão a Jesus, por tantas lições esperançosas, por tantos convites que estamos recebendo, aumentando a nossa sabedoria e cultivando melhor o amor dentro de nós. Obrigada, então, amigos espirituais, obrigado ao nosso anjo de guarda, e que façamos a nossa parte. A cada dia, a cada oportunidade, façamos o nosso melhor. Uma boa semana para todos nós, trabalhando aquilo que estamos estudando, seja nos nossos lares, com os nossos entes queridos, a nossa primeira escola, seja no nosso local de trabalho, seja no convívio com amigos e inimigos. Obrigada, Jesus. Obrigada, trabalhadores do bem. Continuem conosco.